Ah, foi uma vergonha, né, torcedor? Aliás, é o que o Vasco mais abraça nesses últimos anos. Vergonhas, insucessos. Perder para o 8º colocado do Campeonato Baiano, time com uma vitória na temporada. É muito duro. A pancada foi forte e você vai saber quais as consequências dessa pancada. Será que Zé Ricardo fica? O que pensa a direção do Vasco em relação ao futuro? Tem que melhorar? Vai contratar? Quantos reforços? Que posições? Vamos falar também dos jogadores que estão sob avaliação no elenco do Vasco. Hoje, um saiu ou foi saído. Você vai ter as explicações já na sequência do News. E vamos falar do jogo de domingo contra o Resende. O último jogo antes das semifinais do Carioca, quando o Vasco pode ter uma estreia. Você vai ouvir o técnico Zé Ricardo falando sobre como motivar esse time. E outras informações no News, como sempre, muito recheado. A gente volta já. Meio chateado, meio triste, meio cansado, né? Cansado de tomar porrada, né? Para que as coisas possam melhorar. Será? A gente vem depois dela, também tá meio bolada. Fala aí, guitarrinha. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o nosso AVNews entrando no ar nessa quinta-feira, dia 10 de março de 2022. Um dia depois daquele vexame ontem em Juazeiro. No sertão da Bahia, o Vasco não conseguiu vencer o 8º colocado do Campeonato Baiano. Time que conseguiu apenas uma vitória nessa temporada. Realmente muito triste o Vasco perder dessa forma, dessa maneira. Fantasmas aparecendo, lembrando anos que se passaram de tanta tristeza. Será que vai se repetir esse ano? Pois bem, a gente vai trazer consequências dessa derrota, pensamentos para o futuro, daquilo que será feito, porque não dá para ficar da maneira que está. Não dá para que os erros sejam cometidos novamente. Mas antes, eu quero pedir a você que dê aquela curtida nesse vídeo, que compartilhe o link nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, agradecendo a todos vocês pelas mensagens, pelo carinho, enfim, pela lealdade ao nosso trabalho. E quero pedir a você que seja membro do canal Atenção Vascaínos. Nós fechamos a lista. Já teremos mais de 50 pessoas no dia 28 de março, lá no Restaurante do Almirante, para comemorar os 3 anos do canal Atenção Vascaínos. Mas você pode ser membro, porque outros eventos virão aí com certeza. Tem evento no final do ano, tem coisa acontecendo, a gente vai reunir a rapaziada. Seja membro. Você pode ser membro através do grupo de Telegram e também sendo também membro pelo grupo de WhatsApp. O que você está esperando? Quero dar 2 recados para você. Primeiro, da OneFootball. A OneFootball, por exemplo, vai transmitir as finais do Campeonato Carioca. Você tem um link gratuito, você paga o pay-per-view e consegue ver o Campeonato Carioca, o Campeonato Paranaense, o Campeonato Catarinense. São campeonatos transmitidos pela OneFootball. E além disso, eles têm a J-League, campeonato japonês, que você pode ver gratuitamente. Além de eliminatórias da Copa do Mundo no final do mês, muitos jogos e também jogos envolvendo a Champions League. O que você está esperando? É um barato, o aplicativo da OneFootball é muito bom. E o recadinho do Renda Extra, para você que não está fazendo curso, você está perdendo uma grande oportunidade, viu? O Renda Extra vale muito a pena. Você entra aqui na descrição do vídeo, também tem um link lá. É o link do curso Lucrando em Home Office. Você faz o curso, consegue estudar para poder trabalhar em casa, no conforto da sua casa, sem patrão, sem trânsito, sem absolutamente nada. Você aprende e tem uma equipe de suporte para dar toda a condição de você aprender. Se você não aprender, eles devolvem o seu dinheiro. O que você está esperando? Não tem nada a perder e tem muito a ganhar. É o Renda Extra, lucrando em home office, para você poder trabalhar e ganhar em dólar em casa. Olha, como eu disse, um dia para lamber as feridas. Aliás, é o que o Vasco mais faz nos últimos anos, né, amigos? Lamber suas feridas. Porque a gente está vivendo de derrotas e derrotas e derrotas. São 20 anos tirando momentos efêmeros de tragédias, de vergonhas, de um clube que não consegue se estabelecer novamente como um gigante do futebol brasileiro. Respeitado pela sua história, respeitado pela sua camisa, mas muito desrespeitado esportivamente. Por conta de gestões temerárias, por conta de contratações de jogadores sem nenhum tipo de identidade com o Vasco, times sem vontade, times frouxos e times sem qualidade. Tudo isso traz uma consequência de eliminações, de derrotas para essa
tão sofrida torcida do Vasco da Gama. Mas olha, a gente está aqui para trazer uma realidade para você, para trazer a real dos fatos, aquilo que realmente está acontecendo. Eu, pelo menos, você me conhece já há 3 anos aqui no canal, não tenho por que ficar enganando você. Se a coisa vai acontecer, a gente diz. Se não, é melhor a gente não falar. O técnico Zé Ricardo não vai sair. Ele está prestigiado, o Zé Ricardo sabe da pressão, a direção do Vasco vê no Zé Ricardo possibilidade de um trabalho melhor e usa de alguns argumentos para mantê-lo nesse momento. Primeiro, porque ele é o 10º técnico desde que ele saiu em 2018. De lá para cá, passaram 9 técnicos. E nenhum deles deu ao Vasco, tirando ali momentos efêmeros em 2019 com Vanderlei Luxemburgo, alegrias ao torcedor cruzmaltino. Nada. Times covardes, times sem padrão, times que não conseguiam vitórias consecutivas, ataques fracos, defesas terríveis, bola aérea um terror, enfim, um cardápio cheio de irregularidades. O torcedor meio que já se acostumou com tanta coisa ruim. Então tirar o Zé Ricardo, será que é a fórmula? Os argumentos são os seguintes: falta de tempo para trabalhar. São 70 dias trabalhando o Zé Ricardo, sendo que dos 70 dias, 15 ele perdeu com jogadores com Covid. Alguns jogadores não começaram a trabalhar, perderam esses 15 dias, o que baixa aí para 50, 55 dias. Jogos, todos eles atravancados, jogos de 3 em 3 dias. Para você montar um time, não tem como. Os treinos são em vídeo, em hotel, em quadro negro. Há também questão de reforços que chegam e chegam muito recentes para entrosar. Quinteiro, Luiz Henrique, por exemplo, tem 1 semana e meia que chegaram e já estão jogando. Também jogadores lesionados, importantes. Os 2 volantes que treinaram no início da temporada, Yuri e Vitinho, se machucaram, ficaram longe dos gramados. Yuri voltando agora, o Vitinho sequer conseguiu estrear. São esses os argumentos para que a certeza de que o planejamento vai seguir. A frustração, é claro, é muito grande diante da eliminação, mas o Vasco, departamento de futebol, contra-argumenta que o time, por exemplo, se classificou com 2 rodadas de antecipação para a semifinal do Campeonato Carioca, diferente de 20 e 21. Claro que a eliminação precoce, todos reconhecem, é uma tragédia para o Vasco. Mas há uma espinha dorsal, mas se precisa reforçar. Se elogia o goleiro, Thiago Rodrigues, os zagueiros, principalmente o Anderson Conceição, Yuri, Zé Gabriel jogando bem, o próprio Nenê, apesar dos 40 anos, Juninho e Gabriel Peck se recuperando, Raniel, que chegou com muita desconfiança fazendo gols. Enfim, tem-se uma espinha, tem-se um grupo, mas precisa-se de mais peças, gente que possa dar ainda mais consistência a um time que não vem mostrando essa consistência. O Campeonato Carioca e a Copa do Brasil estão descortinando as fragilidades do Vasco da Gama. Não vai ser feita qualquer alteração em função de derrotas ou mais atuações. Vai se dar continuidade no trabalho. Jogadores deram certo? Se tinha uma conta de que pelo menos 30% a 40% poderiam dar errado, como acontece no futebol. Você contrata jogadores e nem todos dão certo. Eu ouvi até de um dirigente do Vasco, 2009, quando o Vasco montou aquele time que 2 anos depois foi campeão da Copa do Brasil, chegou muita gente e muitos não deram certo. Muitos jogadores não ficaram para o transcurso daquele ano. Mas a pergunta que não se quer calar, qual é o problema do Vasco? É hoje o Zé Ricardo? Ele faz um trabalho ruim? Ou é o elenco? Zé Ricardo precisa de mais peças para poder mostrar o seu trabalho. É a história do biscoito. É o Zé Ricardo que não faz um bom trabalho ou é o elenco que não ajuda? Ou são os dois? Eu fui ouvir 3 analistas, 2 da casa e um que transmite jogos e que vê o Vasco sistematicamente. O jornalista Fernando Campos, que transmite o Campeonato Carioca, vê jogos do Vasco sempre e que vai dar a sua opinião e vai responder a mesma pergunta também de Jéssica Dias e Jean Faísca, analistas aqui do canal. Qual é a culpa? De quem é a culpa, melhor dizendo? Zé Ricardo ou do elenco? Quem é o grande culpado? Zé Ricardo sair é uma solução ou não? Mexer no elenco, melhorar o elenco é a melhor solução. Primeira opinião de Fernando Campos. Fala, galera do Atenção Vascaínos, um prazer participar aqui de novo do programa de vocês. Respondendo a pergunta, eu acho que é um conjunto de fatores, né? O elenco do Vasco é um elenco fraco, né? Muito mal montado, que tem diversas lacunas carentes, mesmo para o início de temporada, né? Já estava muito claro que o Vasco precisava de mais reforços, principalmente pontas, que não foram contratados.
E acho que dá para explicar também o fracasso esportivo com essa eliminação na Copa do Brasil. Como competir sem velocidade, como competir sem intensidade, como competir, né, sem combate, fica um pouco complicado. Então, assim, vai precisar se reforçar se quiser subir para a Série A. Senão, o Vasco vai ter outro ano de fracasso esportivo. Eu acho que a direção tem muita culpa nisso, né, nesse planejamento, nessa formação de elenco. Algumas contratações bem questionáveis, né, que foram realizadas, mas não dá para tirar a responsabilidade do Zé Ricardo até agora. O trabalho dele é um trabalho limitado, um trabalho fraco nesse início de temporada. Óbvio que se ele tivesse mais qualidade, isso poderia melhorar um pouco a situação dele, mas taticamente é uma equipe hoje que, para mim, sem ideia, sem uma identidade, porque não consegue funcionar tendo posse de bola, se impondo com posse de bola, sendo um pouquinho mais agressiva. Não consegue funcionar dessa forma, não mostra organização para funcionar dessa forma e também não mostra organização para ser um time perigoso nos contra-ataques. É um time que fica jogando, esperando o adversário, ao ponto da Juazeirense ter 62% de posse de bola no primeiro tempo, né, da última partida, mas que não tem um combate, que não tem uma organização, uma marcação, jogadas mesmo trabalhadas para sair no contra-ataque. O Vasco vem se resumindo em dar a bola no PEC e deixa ele correr. Então acho que é um conjunto de fatores. O Zé Ricardo merece sim ser questionado, porque o trabalho dele taticamente até agora é um trabalho extremamente decepcionante e o elenco é um elenco extremamente frágil. Flávio. Agora quem opina é Jean Faísca, comentarista do canal Atenção Vascaínos. Salve Flávio Dias e toda a galera aí ligada no News. Desde ontem, nas redes sociais, o que mais a gente vê a torcida do Vasco fazendo é questionando o trabalho do Zé Ricardo. E será mesmo que o Zé Ricardo merece ser demitido nesse momento aí, com 70 dias de trabalho à frente do Vasco? Eu, particularmente, acho que não é o momento de mandar o Zé Ricardo embora do Vasco. É um momento, sim, de cobrar o Zé Ricardo. Até porque a equipe não mostra nenhum padrão que a gente possa dizer, esse padrão aqui é ok, é o que o Zé Ricardo quer ter na equipe. E a minha justificativa para não mudar o Zé Ricardo é o seguinte: se você conversar com qualquer vascaíno, fica claro a necessidade de pelo menos 5 jogadores para chegar e ser titular. Para compor o elenco, então, pelo menos mais umas 7 contratações esse elenco precisa. O Vasco hoje precisa de lateral direito, o Vasco precisa de um zagueiro canhoto para ser reserva do Anderson Conceição, o Vasco precisa de lateral esquerdo, o Vasco precisa de mais um meia para dividir com o Nenê o protagonismo, e o Vasco precisa pelo menos de 2 jogadores de velocidade. Mas se a gente fechar em 5 contratações, é 50% da equipe, com exceção do goleiro Thiago, que está tudo ok. Se eu preciso mudar 50% da minha equipe titular dos jogadores de linha, é óbvio que o técnico, com essas ferramentas, vai poder melhorar o seu trabalho. Então eu acho que ainda não é o momento de mandar o Zé Ricardo embora. Agora, momento de cobrança, e uma cobrança firme, eu não tenho dúvida, porque esse elenco é suficiente para derrotar a Juazeirense. E não é aquilo que a gente viu ontem à noite. Valeu, galera! Um abraço! E para concluir, ela que acompanha o dia a dia do Vasco, conhece bem o trabalho de Zé Ricardo, já inclusive cobriu outros clubes com Zé Ricardo como treinador, Jéssica Dias, que responde a essa pergunta. Fala, Flávio Dias, boa noite para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AV News. Chegamos aos 70 dias do Zé Ricardo no comando do time do Vasco, apesar dele ter aí 1/3 dos seus jogos com derrotas, afinal são 12 jogos no total, 4 derrotas, 7 vitórias e 1 empate, e essas 4 derrotas dizendo muito, né? Afinal, foram contra os 3 grandes rivais aqui do Rio de Janeiro, e também o jogo de ontem que desclassificou o Vasco da Copa do Brasil. Até acredito que esses 2 jogos da Copa do Brasil dizendo muito mais aí ao Vasco, porque são adversários que são parecidos aos que o Vasco vai encontrar na Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de tudo isso, eu acho que o Zé ainda tem um pouco de crédito para seguir no comando do time do Vasco. Ele foi contratado com o fim de trazer o Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro, e apesar do time ter se comportado mal nesses últimos jogos, acho que ele ainda tem crédito para pelo menos começar a Série B do Campeonato Brasileiro. O que o Vasco precisa nesse momento é contratar. O próprio Zé fala isso em toda entrevista coletiva, né, em que ele tem a oportunidade de que o Vasco tem necessidade de contratações. E eu acho que se contratando aí essas peças que o Zé ainda tem necessidade e não se tendo um resultado imediato, um resultado rápido, aí sim o foco muda para o Zé Ricardo. Até porque eu não vejo nesse momento, se demitir o Zé Ricardo, qual seria o nome para assumir o Vasco
para essa disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, ainda mais nesse momento em que a Sociedade Anônima do Futebol não foi estabelecida. Então, para mim, o Vasco precisa contratar. Não é o momento de tirar o Zé do cargo. Essa é a minha opinião. Um beijo para vocês e até a próxima. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu sei que vocês gostam muito daquilo que eu falo, alguns discordam, mas acima de tudo, eu sei que eu tenho a confiança sua. E não há ninguém torcedor do Vasco. E olha, eu falo próximo a você, mais chateado, mais irritado e mais afim de que isso termine do que você. O meu dia hoje foi uma porcaria, foi ruim. Como há 3 anos, me dói muito saber que nós estamos aqui segurando essa bandeira e tomando porrada, tomando pedrada de forma injusta, mas certos de que o Vasco precisa melhorar. E aqui é uma tribuna que a gente vai reclamar e a gente vai cobrar muito. Doa a quem doer. Então eu queria dizer uma coisa a você, porque hoje eu ouvi de alguns profissionais do Vasco algo que me trouxe um pouco mais de esperança, talvez, e talvez seja pouco para a gente se agarrar. As pessoas estão chateadas, as pessoas estão magoadas, doídas. O técnico Zé Ricardo, o gerente-geral Carlos Brasil, chegaram às 5 horas da manhã hoje, às 7 horas, 8 horas, já estavam no CT. Estão com a cabeça a mil, querem achar soluções. E há uma confiança muito grande. O Carlos Brasil falou isso aqui numa live, de que a comissão técnica montada, ela é muito capacitada. Teve gente que saiu do rival Flamengo, ganhando bem em dia, porque acredita no projeto. Gente que já foi e é de seleção brasileira. E nessas pessoas se acredita muito de poder dar um resultado. É o pessoal da análise de desempenho, que saiu do Corinthians e veio para cá. Como eu disse, gente que saiu do rival e de outros clubes, porque acredita no processo do Vasco. A solução, gente, é trabalhar, é trabalhar. Eu ouvi hoje também de um profissional, porque é claro, eu omito aqui, porque são pessoas que não querem aparecer, porque o trabalho é fazer e não apenas falar. Mas me disse, não há mágica no futebol. Se a gente chega às 5 horas da manhã e 7, 8 horas está no CT, é uma obrigação, é uma resposta que a gente tem que dar a esse torcedor do Vasco que está muito machucado, está muito triste. Pessoas que me disseram que ontem em Juazeiro ficaram chateadas por aqueles vascaínos que foram ao estádio e que foram amplamente sacaneados, porque é do esporte, é da vida. E isso traz uma esperança, traz um alento. Agora, uma coisa também foi comentada, porque o esforço é grande, a necessidade de melhorar é grande. A gente vai falar nos próximos blocos sobre elenco, melhorias, sobre jogadores que estão sendo observados, aqueles que podem sair, já até saiu um. O técnico Zé Ricardo, o comandante, ele precisa mudar também um pouco as suas ideias. Talvez esteja sendo um pouco teimoso em certas convicções, como, por exemplo, ontem voltar com Bruno Nazário e o Everton, a um esquema que vinha caindo de produção. Um time que não competia e que ontem voltou a não competir. Mudar esses conceitos, mudar essa maneira de pensar, tentar coisas novas, isso sim está sendo cobrado. E o próprio Zé Ricardo está se cobrando, porque ele sabe que apesar de todo o respaldo, futebol é resultado. Se a coisa não der certo, ele não emplaca nem na Série B, mas sabe que precisa mudar. E isso ele quer mudar. Mas precisa mudar, Zé Ricardo, porque seguir com certas afirmações, com certas situações, é claro que o treinador é solitário, às vezes não soa muito inteligente. E isso eu posso garantir a você, que está repercutindo, que muita gente está cobrando e que ele também está se cobrando. Vamos esperar. É claro que é difícil dizer a você, torcedor, espere, vai dar certo quando a gente só toma pancada, quando a gente é traumatizado e a gente começa a ver fantasmas que vimos nos últimos anos. Perder na segunda fase para Juazeirense é uma vergonha, é muito difícil de aturar. É isso. E no próximo bloco, a gente vai falar sobre Luiz Cangá, que é um primeiro que saiu, ou foi saído. A gente vai explicar. E também, no terceiro bloco, vamos falar sobre o elenco sob avaliação. Vamos falar de jogador por jogador, perfil, tem jogador na mesa, que posições, e vamos falar do jogo de domingo com o Rezende, que pode trazer um reforço, um jogador que ainda não estreou. A gente vem já já, depois do recadinho do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Já fez o seu recolhimento? Fica ligado aí no recado. Um dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, não é? Você sabia que pode ter saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço?
A antecipação do saque aniversário é uma nova modalidade de crédito para o trabalhador que tem carteira assinada em conta ativa ou saldo em conta inativa. Antecipe as parcelas do seu saque sem se comprometer com dívidas mensais, pois o desconto é anual e feito diretamente no saldo do fundo de garantia. Vantagens? Fácil contratação, sem burocracia, não pesa no bolso, sem parcelas mensais e taxas muito pequenas. Consulte seu saldo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica e depois entre em contato com drcred.net/FGTS para uma simulação. E você que já fez o resgate uma vez, pode fazer em mais parcelas de novo. Garanta seu adiantamento do fundo de garantia. E hoje estourou como uma verdadeira bomba a saída do zagueiro equatoriano Luiz Cangá. Olha, as informações muito truncadas. Inicialmente, a informação dada pelo companheiro Vene Casagrande do Jornal Dia dizia o seguinte: o Vasco não ia renovar com ele e ele já comunicou aos agentes que não estaria sendo renovado o seu contrato e que não haveria interesse de que ele permanecesse. O jogador também, a princípio, não queria ficar. O jogador queria sair porque não estava tendo muitas oportunidades. Pois bem, o Vasco soltou uma nota para a imprensa avisando o seguinte: o Vasco confirma que Luiz Cangá não terá o seu contrato renovado. O atleta procurou o Vasco e informou que não tem interesse em permanecer após o término do vínculo por ter desejo de jogar com mais regularidade. Ele tinha contrato até o final agora do mês de março e teria sido esse o pedido, segundo o Vasco. O jogador, vendo que não ficaria ou que pelo menos não teria mais oportunidade, preferia jogar, sair. No entanto, o staff do jogador trouxe uma outra informação. Segundo o staff do jogador, o Vasco comunicou a ele que não queria renovar o contrato, que não queria que ele ficasse, não iria renovar. E olha, liberou para ele buscar outro clube. O Vasco garante que essa versão não é a verdadeira. A informação que procede é exatamente essa. Essa informação é muito mais para dar aquele migué de que não, foi o Vasco que não quis e que a gente queria ficar, o jogador tinha muita vontade. Pois bem, o Carlos Brasil recentemente deu uma entrevista e, batendo papo com a gente, já comentou que o Luiz Cangá era um jogador muito profissional, treinando muito bem, e que havia sim o interesse do Vasco ficar com ele. Por isso que eu estranhei muito essa informação. Mas, na verdade, o que aconteceu é o seguinte: o Luiz Cangá recebeu dos seus empresários uma promessa de que ele viria para o Vasco para se titular, para jogar. E ele acreditou. Só que não era bem assim. Ele teria um período de testes, ficaria aqui. E viu que, de repente, poderia ser melhor jogar num clube onde ele tivesse mais regularidade. O Vasco não queria liberar, o Vasco queria ficar com o jogador. Mas, diante desse pedido, também para não dar certeza de que iria ser titular, para não ter um jogador aborrecido, apesar de que não existe contrato que o jogador assine que diga, olha, ele vai ser titular. O Vasco preferiu dar o ok para o Luiz Cangá. Como disse o Carlos Brasil, e eu falei isso agora há pouco, é um jogador profissional, trabalha legal, mas se quer seguir a carreira dele, e tanto é que o Luiz Cangá não deve ficar no Vasco, mas deve ficar no Brasil. Há uma informação que sim, ele deve ficar em um outro clube brasileiro. Mas e aí? Luiz Cangá, vale toda essa celeuma, vale toda essa discussão? Poxa, ele não ficou, o Vasco deveria ter renovado, ouvi de alguns. Ah, pelo amor de Deus, Cangá quer sair, tchau, não dá muita trela para esse papo não, ouvi de outros. E eu fui ouvir um especialista, o nosso comentarista de toda sexta-feira aqui no News, o querido Joel Silva, do site Jogada 10. Joel, que acompanha o dia a dia do Vasco e que viu os jogos do Vasco. Cangá fez aquele jogo contra o Madureira, lá em Madureira, foi o jogo que ele jogou mais. Iniciou meio claudicante, mas depois melhorou, foi bem, acabou se estabelecendo. E muita gente esperava que ele pudesse ficar. Como eu disse, a informação do Vasco era de que ele, a princípio, renovaria o contrato. Joel, e aí? Será que vale essa briga toda, essa grita toda, ou não? Cangá não é um jogador que vai fazer tanta falta assim ao Vasco. Qual é a sua opinião, Joel Silva? Alô, Flávio Dias, um abraço para você, para toda a rapaziada ligada aí no Atenção Vascaínos. Essa questão aí do Luiz Cangá, né, não ter o contrato renovado, para mim tem muito a ver com a proximidade do Vasco e a 777 Partner, né? Você esteve, assim como eu, no encontro com os dirigentes do Vasco e ali eles disseram, né, que já começou a ter uma transição entre os executivos de lá
e os dirigentes de cá. Então, é aquilo. Ele tem contrato até o final do mês, vem sendo, por exemplo, a terceira opção, né? Digamos ali, se o Anderson Conceição é titular absoluto, o Quinteiro chegou a titular também, ele ainda está atrás do Ulisses, né, nessa disputa. Então, o Vasco quis, né, ou melhor, não quis a renovação do contrato dele, já pensando, já vislumbrando aí uma possibilidade de contratação de um jogador melhor, afinal de contas, com certeza a eliminação na Copa do Brasil ligou o sinal de alerta tanto dos dirigentes, mas também dos executivos da 777 Partners. Então, eu acho que foi até de certa forma acertada, tendo em vista que se trata de um jogador que não agradou, né, nitidamente não agradou nos treinamentos, já que o Zé Ricardo não coloca ele para jogar. Quando esteve em campo, até foi bem, né, na medida do possível, mas os rivais muito inferiores. E aí eu penso que foi acertada, né? Assim também acho legítimo o fato dele ter conversado com o Carlos Brasil e ter pedido por mais oportunidades. É um jogador de 26 anos, né, que vem para o Brasil para tentar vencer, após ter vencido no Equador, vale lembrar isso, e queria jogar, né? Então eu acho válido ele pedir para jogar e ter também o entendimento da sua situação. Ó, tu não vai jogar, então beleza, vou procurar um melhor caminho, né, procurar um novo clube para poder desempenhar meu futebol. Porque para ele também é uma grande chance. E ficar no Vasco passando o tempo, mesmo se ele renova e não tem oportunidades, ele vai ficar meio que esquecido no Vasco. Então para o jogador é interessante também ele aparecer, se valorizar, e para isso ele precisa jogar. Então acho que todas as partes saíram ganhando. O Kangá, que, né, provavelmente vai acertar com um novo clube e com isso tendo opções de jogar, e o Vasco, que vai ficar com um jogador, ou melhor, não vai ficar com um jogador, tendo aí a possibilidade de trazer um outro que seja melhor e vai agregar ainda mais ao elenco. Valeu, Flávio. Essa é a minha opinião quanto a esse assunto. Tamo junto e até a próxima. Valeu. É isso. Eu quero saber agora a sua opinião. Deixa aqui embaixo. Escreve aqui. Kangá valia ficar? Não valia? O fato dele ter pedido para sair foi tranquilo? Você acha que ele merecia mais chance? O Vasco está perdendo um bom jogador? Ou não? Consegue melhor jogador do que ele? Qual é a sua opinião? No próximo bloco, a gente vai falar sobre o elenco do Vasco, que está sob avaliação. A gente vai trazer vários casos. Jogadores que podem sair, jogadores ainda há uma esperança de que possam melhorar, e aqueles que têm a certeza. E também, perfil de reforços. Sim, o Vasco tem um número certo de jogadores e posições para reforçar até o início da Série B. E vamos falar do jogo. Domingo tem Vasco e Resende, e o Vasco pode ter uma estreia. E vamos ouvir também o técnico Zé Ricardo, que vai falar, depois da hecatombe de ontem em Juazeiro, quais são os próximos passos, o que precisa ser feito, preparação para a Série B e motivação para um grupo que vai ficar, com certeza, e ficou muito abalado depois da derrota ontem na Bahia. A gente volta já já. Você sabe que a gente lançou uma loja virtual com produtos exclusivos do canal Atenção Vascaínos? Você quer ter uma camisa do canal Atenção Vascaínos? Quer ter, por exemplo, uma caneca? Que eu tenho aqui no meu cenário. Uma caneca do canal Atenção Vascaínos? Pois bem, procure a loja virtual do canal Atenção Vascaínos. loja.atençãovascaínos.com loja.atençãovascaínos.com e você pode comprar produtos exclusivos. Vá lá, faça a sua compra e você vai ter todos esses produtos. Não tem o porquê de você não estar vestido a caráter com a camisa do Atenção Vascaínos e tomando o seu café, ou a sua cerveja, ou o seu refrigerante com a canequinha do Atenção Vascaínos. E mais produtos vêm aí. Compre, ajude o canal, esteja junto com a gente. São produtos exclusivos feitos com muito carinho para você. Visite e compre na loja virtual do AV. O elenco do Vasco, torcedor cruzmaltino, está sim sob avaliação. Pode ficar tranquilo de que não há vaga cativa. É claro que alguns jogadores estão se destacando e merecem mais atenção, merecem um carinho especial porque acabaram dando retorno. Exemplos: Raniel, jogador que veio debaixo de muita desconfiança, muito lesionado, tem jogado todos os jogos, tem feito gols, tem sido importante, é claro, precisa melhorar ainda mais, mas de longe aquela desconfiança tem sido uma contratação acertada. O volante Yuri Lara, da mesma forma, jogador que mostra a sua importância,
Zé Gabriel jogou pouco, mas tem jogado muito bem. Fez um ótimo jogo contra o Flamengo. Thiago Rodrigues, talvez o mais elogiado, goleiro de alto nível, muito bom jogador. Os zagueiros, Quinteiro jogou pouco, mas mostrou que tem capacidade. Anderson Conceição, apesar do pênalti perdido ontem na decisão com o Juazeiro, é um jogador que tem agradado imensamente. Fora as recuperações dos jovens, Peck e Juninho, mantendo uma regularidade maior, não tanto tempo jogando mal em alguns momentos, mas jogando melhor em mais momentos. E o Nenê, que é uma unanimidade, porque é um jogador importante, apesar dos seus 40 anos. Mas mesmo assim, o elenco, como eu disse, está sob avaliação. Os jovens que não têm sido utilizados, Matias Galarça, MT, Laranjeira, esses jogadores podem ter situações até para sair do Vasco, serem emprestados, girar um pouco mais. Um jogador que está numa situação difícil, o John Sanches, passou a ter um pouquinho mais de chance com o Zé Ricardo, mas tem contrato até o meio do ano, tem mostrado muito pouco para ser uma certeza de que vai ficar no Vasco da Gama. Isaac, hoje eu ouvi uma informação de que o Isaac é um jogador que ainda se tem esperança de que ele pode dar retorno ao Vasco. Se espera que ele possa dar. Mas olha, tem que dar logo, porque está terminando o prazo de validade. Já já vai começar a Série B. E o Isaac não deu certo no Fortaleza, não deu certo no América Mineiro. Será que vale esperar tanto assim? O certo é o seguinte, a direção quer reforçar sim. Não há mais como negar o interesse do Vasco em contratar reforços e jogador numa prateleira um pouquinho mais alta. Nomes bem referendados, destaques de campeonatos estaduais, estão sendo até observados, mas hoje uma prioridade é trazer um jogador um pouco mais cascudo, um pouco maior. Porém, tem que estar dentro de um diapasão, dentro de um padrão. Aspecto financeiro vai pesar, mas jogador de peso ou aposta tem que vir nos parâmetros do clube, sem muito custo e dentro de um orçamento planejado. Um jogador, por exemplo, como Copete, jogador que está no Avaí, é um jogador desse perfil, mas que não virá para o Vasco. Renovou o contrato, eu falei hoje com o empresário dele, Luiz Taveira, até 2023. O Avaí renovou mais um ano. Um jogador que estava aí encostado, foi oferecido a alguns clubes, fez uma boa Série B, todo mundo quer, mas o Avaí agora pegou o Copete por mais um ano. Mas é dentro desse perfil, jogador que não está em grande atividade, mas é um jogador de bom nome, que tem jogado bem, que tem experiência, esse tipo de jogador que o Vasco vai buscar. Posições, são 5 necessidades prementes no elenco do Vasco. O atacante, de lado de campo, o rompedor de linhas, o quebra-linhas, o driblador, o jogador rápido que o Vasco não tem na frente, é urgente, num planejamento errado nesse início de temporada. O Vasco não conseguiu contratar esse jogador, mas essa é a grande prioridade. 2 meias, um pouco mais recuado, talvez um segundo volante, mas um meia chegando e um outro meia para jogar também. O Vasco precisa de um meio-campo que domine o jogo. Há uma certeza na comissão, entre aqueles que trabalham no futebol e até na direção, que o meio-campo do Vasco não controla jogo. O coração do Vasco, que é o coração do meio de campo, não anda bom, não anda batendo firme. E precisa ter jogadores de controle de bola, jogadores que tragam o jogo para o Vasco. Com a saída de Luiz Cangá, um zagueiro é prioridade. E esse zagueiro, eu ouvi isso hoje, pode ser um jogador acima do Cangá, um jogador para ganhar até a posição, quem sabe, do Quinteiro ou até do Anderson Conceição. 2 laterais, um é certo, mas 2 estão dentro dessa linha de raciocínio. Mas um lateral é praticamente certo. A lateral esquerda não vem agrandando, a lateral direita também não vem muito bem, mas se aposta no Everton por ser um jogador mais jovem. E um jogador, quem sabe, para fazer sombra ao Raniel, que é um jogador, como eu disse, que está prestigiado, que o torcedor tem gostado, tem feito gols, mas ainda é muito novo, muito cru. Talvez um outro jogador para fazer sombra. Enquanto isso, o técnico Zé Ricardo precisa levantar a poeira, dar a volta por cima. Domingo tem jogo contra o Resende, o último jogo da Taça Guanabara às 4 horas da tarde em São Januário. A expectativa pela presença de Vitinho, jogador que ainda não estreou, seria uma estreia no Vasco da Gama. Ele fez ontem coletivo com reservas, não está mais no departamento médico, está melhorando somente a condição física e domingo deve ir para o jogo sim, deve estar à disposição.
É um meia rápido que tem se destacado nos treinamentos, mas tem uma situação preocupante, porque ele precisa melhorar a parte física, de massa muscular. É muito franzino, é muito menino, mas é muito inteligente. É um jogador que, segundo aqueles que viram atuar em jogos treinos e também em coletivos, vai ajudar demais o Vasco. Gabriel Peck voltou de viagem da Bahia, problema nas costas, mas a princípio já bem melhor. O Vasco tem 19 pontos, o Botafogo também tem 19 pontos. O Vasco vai pegar o Resende, 5º colocado, e o Botafogo pega o Audax, o 9º colocado. O Audax fora da zona de rebaixamento, do risco, mas é um time que quer fazer resultados. O técnico é o Júnior Lopes, filho do lendário técnico do Vasco, Antônio Lopes, que estreou no jogo do meio de semana, conseguiu uma boa vitória e quer manter para fazer boa campanha com o Audax. A situação para o Vasco ser 3º colocado é muito difícil. O Botafogo teria que empatar ou perder para o Audax e o Vasco vencer o Resende. É o mais tranquilo. Mas, em condições normais de temperatura e pressão, Vasco e Botafogo devem vencer. Só que o Botafogo tem saldo 8, o Vasco tem saldo 5. O Botafogo tem 22 gols a favor, o Vasco tem 16. É uma distância muito grande para tirar numa rodada. Só mesmo se o Botafogo tropeçar. O técnico Zé Ricardo vai falar aqui no AVNews. Primeiro, sobre como levantar o astral desse time, depois da derrota de ontem em Juazeiro. Segundo ele, é trabalhar muito e falar pouco. A gente tem um grupo muito comprometido, de muito trabalho. Eles sabiam, nós sabemos que é um ano difícil para o Vasco, um ano de reconstrução, e nem tudo sejam flores para a gente. Infelizmente saímos numa fase, na segunda fase apenas da Copa do Brasil, um pouco complicado. Jogar em Juazeiro não é fácil, né? Outras grandes equipes estiveram aqui e também passaram por dificuldades. Mas continuar trabalhando, não tem outra palavra, não tem outro caminho para a gente, para o Vasco da Gama, senão continuar trabalhando, acreditando naquilo que a gente planejou, que pode dar certo e vai dar certo no final do ano. Zé Ricardo fala sobre a preparação. Como vai ser a preparação agora, depois desse baque de ontem? Se a derrota pode trazer algum prejuízo para esse restante de trabalho até a estreia no dia 9 contra o Vila Nova? Na verdade, nós temos que seguir o nosso planejamento. Queria muito ter passado na Copa do Brasil, mas entendo que a gente precisa continuar trabalhando, treinando bastante. Foram muitos jogos em poucos dias, mas a gente lamenta bastante essa eliminação, buscar corrigir nossos erros, trabalhar e focar no nosso grande planejamento da temporada, que é subir para a primeira divisão. Vamos esperar, vamos ver. Perfil de jogadores, necessidade de reforços, jogadores sob avaliação. Não dá para a gente achar que o pessoal não está trabalhando. Trabalhando está, mas precisa dar resultado. Não adianta nada trabalhar e não dar resultado. Produtividade. E o Vasco não é filantropia. Se tiver bom, ótimo. Se não tiver, é embora. É mudar. Ainda dá tempo. Já, o bloco final do News. E aí, tá muito bem informado no nosso AVNews? Então eu faço um convite especial para você. Amanhã, do canal Atenção Vascaínos e também do AV+, é comigo, o Acorda Vascaíno, às 7 da manhã. E logo, o nosso Bom Dia Gigante, às 10, com muitos detalhes e sempre com muito respeito a você que está aí do outro lado. Se liga, às 7 da manhã tem o Acorda Vascaíno lá no AV+, e às 10 horas da manhã tem o Bom Dia Gigante aqui no canal Atenção Vascaínos. Se liga, galera! E para encerrar o AVNews de hoje, algumas informações rápidas antes da hora do abraço. Martín Sarrafiore, o argentino, está em evolução da recuperação da lesão que teve no ano passado. Ele está ganhando massa muscular, está ganhando força e há um otimismo, porque ele não está nem aquém nem além das expectativas. Está dentro do esperado, atingindo todas as metas possíveis. O meio do ano é o prazo definitivo para que o argentino possa voltar aos gramados. Lá para junho, julho, provavelmente, Martín Sarrafiore estará à disposição da Comissão Técnica Cruzmaltina. E você está vendo aí no site oficial do Vasco, o Conselho de Beneméritos deu ok por unanimidade para outorgar o título de sócio benemérito ao ex-atleta e ex-presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, o grande e querido Roberto Dinamite. A comissão criada pelo Conselho de Beneméritos aprovou a indicação da diretoria administrativa
e agora o Conselho Deliberativo vai aprovar a entrega do título. Muito merecido a quem deu tanto ao Vasco, a um ídolo tão extraordinário, o maior jogador da história do nosso clube. E você pode estar perguntando, e a reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu agora à noite? Nós estávamos gravando esse vídeo enquanto a reunião estava se iniciando. Amanhã, no Bom Dia Gigante, a gente vai trazer mais detalhes, também durante a programação. Vamos repercutir sobre a aprovação ou não dos ritos da SAF pelo Conselho Deliberativo do Vasco da Gama, e aí levando também para uma AGE. Portanto, amanhã a gente vai trazer todos os detalhes. Agora, a hora do abraço, em nome das mostardas artesanais Dádiva. Grande Vinícius, arrebentando, fazendo parcerias, vendendo bastante. Que bom, grande Vinícius. As mostardas são maravilhosas, o Instagram passando aqui embaixo, o telefone também. Você pode ter uma mostarda de altíssimo nível. Mostarda gourmet. Tem a balsâmica, tem a cacauana, tem a Brasilis, tem a mostarda e mel, tem a Dijon, que é tradicionalíssima para molhos, para seus petiscos. Vale a pena você consumir. Quero mandar um grande abraço para o querido Ronaldo. Ronaldo, que é do grupo de WhatsApp e de Telegram, dos mais antigos membros do canal Atenção Vascaínos, que tem seu filho Bento, fazendo hoje 4 anos de idade. Um beijo ao querido Bento, um beijo também ao Ronaldo e à sua esposa. E 2 abraços especiais ao Walter Coelho, que está escalado como membro do canal para domingo. Estou dando a escala antecipada. Domingo, Vasco da Gama e Resende às 4 horas da tarde em São Januário, abertura às 15h15. E ao Adriano Margraf, que estará comigo amanhã, e o Joel Silva no nosso Avenews. Estaremos aqui amanhã ao vivo a partir de 9h30 da noite. Preparado, hein, rapaziada? Internet boa, com luz, sem barulho, para a gente poder fazer um bom news e também uma boa transmissão no jogo de domingo. É isso aí, turma. Amanhã de manhã tem o Acorda Vascaíno comigo, lá no Ave Mais, e o Emerson Rocha estará de manhã no Bom Dia Gigante. E depois, à noite, a gente vai estar com o Avenews, ao vivo, trazendo todas as informações da sexta-feira, dia 11, no Vasco da Gama. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Tchau, turma.